que depois de amar a Deus é o que permeia a vida de todo cristão. Pronto, olha, está saindo aí agora. Agora não estamos transmitindo, tá bom. Deixa quieto. Vai lá, meu filho, coloca aí na tela. Mateus capítulo 22, no verso 34, que diz o seguinte: ouvindo os fariseus que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar. Você sabe que o doutor da lei era aqueles caras que sabiam toda a lei, tudo aquilo que permeava até então a palavra de Deus de cor. Amém? Eles sabiam de tudo, pontos e vírgulas. Estou falando assim, mas é modo de falar, né? Que a gente sabe que ponto e vírgula não existia naquela época, né? Mas eles sabiam tudo sobre a lei. Eles sabiam até quantas voltas dava no pergaminho que eles liam já, de tanto que eles liam. Amém? Pois é. Esses que foram lá para desafiar Jesus, para interrogar, era isso que ele queria fazer. Eles queriam desmascarar Jesus. Entenderam? Eles queriam desmascarar Jesus. Eles achavam que Jesus era mais um. Como até hoje muitos judeus acham que Jesus é só mais um. Inclusive, em alguns lugares, lá em Jerusalém, eles odeiam os cristãos. Aqueles que se acham os mais corretos nos dias de hoje, nós poderíamos chamá-los de saduceus, nós poderíamos chamá-los de fariseus, nós poderíamos chamá-los de doutores da lei, que vivem hoje lá. Eles odeiam Jesus, eles odeiam cristãos, porque eles acham que nós estamos apartados de Deus. Eles não entenderam. E é exatamente isso que desde aquela época Jesus estava fazendo-os entender, estava tentando fazê-los entender. Então ele continua aqui dizendo, olha, versículo 36, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua, de todo o teu. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás. Vamos lá? Amarás. Mais uma vez, amarás. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? É engraçado porque quando você pega lá, agora coloca aí, meu filho, Êxodo, capítulo 20. Vamos todos lá, Êxodo capítulo 20. Deixa eu abrir aqui, que hoje eu estou totalmente analógico. É bom às vezes a gente ser meio analógico, irmãos, que aí não tem distração. Vamos lá? Capítulo 20 de Êxodo diz o seguinte, que são os 10 mandamentos, amém? Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra,
nem nas águas debaixo da terra, não te curvarás a elas, nem as servirá, pois eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias, isso aqui é uma chave incrível, viu? Para o sábado, irmãos. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado. O 7º dia é o sábado. Adoro essa parte aqui para discutir com os irmãos aí. Brincadeira. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Pronto. Eita. Amém? Amém. Chegamos ao fim? E onde está o amarás o teu próximo como a ti mesmo? Então agora eu posso me vingar, pastor. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, irmãos, não é bem assim, a gente sabe, né? A gente sabe que se eu honrar o meu pai e a minha mãe, eu estou honrando o meu próximo, a semelhança do Senhor, amém? Não só porque são meus pais, mas porque eles são imagem e semelhança de Deus, amém? Então, se o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, ele é ou não é o meu próximo? Mas a gente sabe que sempre tem os abestados que acham que podem burlar isso, entendeu? Como em toda lei, as pessoas ficam procurando brechas. E para resolver certas situações como essa, existem, como disse a minha esposa hoje à mesa, a regulamentação das leis. É isso. E o que são as regulamentações da lei? É a interpretação da lei. A lei fala sobre trabalhar em lugares insalubres. Mas o que é a insalubridade? Aí você vai lá no artigo, aí vai estar escrito lá, locais insalubres, na regulamentação, nas NR vai estar escrito lá, locais insalubres é tal e tal e tal, é trabalhar com material X, é você estar em local onde você pode adoecer, onde você pode...
que vai te fazer algum mal por você inalar certos produtos, local insalubre. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Tá dando para entender, né? Não estou falando tão complicado assim não, né? Ok, então. Mas antes de nós irmos para lá, por que a gente percebe na leitura de Mateus capítulo 22 que Jesus usou uma frase que não está nos 10 mandamentos, já que o doutor da lei perguntou para ele qual era o maior mandamento. E ele disse: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Reforçado por Paulo em Romanos, amém? Quando ele diz que nós temos que adorar a Deus com entendimento. Nós devemos renovar a nossa, transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos entender, buscar entendimento no Senhor, para que nós apresentemos a Deus um louvor perfeito, um sacrifício perfeito, para que nós possamos experimentar aquilo que é bom de Deus, porque nem sempre o que é bom é só Deus dizendo sim. Os nãos de Deus são tão ou mais benéficos do que os sims. Porque quando Deus diz não, é porque Ele está demonstrando também que nos ama. Amém? Assim como um pai faz com o filho, assim como principalmente as mães, Porque em casa são mais as mães que dizem não do que nós, pais. Nós só deveríamos ser, assim como a palavra de Deus, que é uma espada para nós entrarmos em combate com os nossos inimigos e principalmente com um dos maiores que somos nós. O pai deveria ser da mesma forma. Quando a mãe dissesse assim: quando o teu pai chegar em casa, eu vou contar para ele. Ponto. Como eu era criado com a minha avó um longo período, quando ela dizia: quando o teu avô chegar, isso quando ela mesmo não dava conta, quando o teu avô chegar, o meu joelho já começava a bater um no outro assim, eu já sabia que o bicho ia pegar, porque com a minha avó o bicho já pegava. Ela sabia dar um uppercut que vocês nem imaginam. Vi esse uppercut dela mais de uma vez em ação. Enfim, por que Jesus usou essa frase? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Talvez você diga assim: não, porque lá na lei estava escrito, não matarás, não roubarás. Amém, verdade, isso aí nós acabamos de ler, está escrito lá. Implicitamente é amar o próximo. Amém? Implicitamente é amar o próximo, está lá. Não está explícito, mas está implícito. Então a gente sabe que se a gente não matar, se a gente não roubar, eu roubo de mim mesmo. O que Malaquias fala lá? Então eu não roubo de mim mesmo. Eu posso me enganar ou querer me enganar, mas roubar de mim mesmo, eu não posso roubar de mim mesmo. Então se eu vou lá e roubo, eu estou roubando de alguém. Roubará o homem a Deus, Madalena? Então, irmãos, está implícito, mas como Deus já conhecia os pintinhos dele que ficavam beliscando lá na terra, aí ele mandou Moisés escrever em Levítico, capítulo 19. Vamos lá? A regulamentação da lei estava lá em Levítico. Levítico, capítulo 19, no verso 18. A gente vê que em Levítico tem muitas coisas que estão lá, amém?
Tem letra morta lá, como é na lei, que tem lei que é letra morta, né? Esse negócio de, eu matei ela, como é que é a lei aqui, né, do nosso país? Eu matei porque ela estava me traindo. Como é que é o nome disso aí, pastora? É honra, né? Honra. Então eu estou guardando a minha honra, isso não cola mais. O nome disso é feminicídio, que é altamente pecaminoso diante do nosso Deus. Então lá em Levítico, deixa eu abrir aqui também que eu estou analógico, né, irmão? Peraí. Levítico capítulo 19, vem a regulamentação. Então Deus está regulando aí, está dizendo qual é a parada. Aí no versículo 18, coloca lá, meu filho. Olha lá o que diz no versículo 18. O que diz aí, ó? Não te vingarás, nem guardarás qualquer ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas aí ele está dizendo que é só do povo. Não, irmãos. Lá na sua casa, porque não vai dar tempo, lá na sua casa, termine de ler aí. Ele vai falar do estrangeiro, por exemplo. Lembra que ele falou que no sábado o estrangeiro não era para... Pois é. Os próprios discípulos que seguiam a Jesus, os próprios do povo chamado povo de Deus naquela época, como é que eles tratavam os samaritanos? Eles desprezavam os samaritanos, eles se odiavam mutuamente. Amém? Com suas razões ou não, mas eles se odiavam. Mas o que foi que Jesus fez? Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus no capítulo 13, vamos lá, capítulo 13 de João. Capítulo 13 de João. Mas antes disso, vamos lá. Vamos para Lucas primeiro. Lucas 10, vai lá. Lucas capítulo 10. Eita, que eu gosto de ouvir esse negócio aí. No versículo 25, coloca lá. Lucas capítulo 10, verso 25. Olha só aí, olha. Vocês lembram? Ele diz assim, olha, levantou-se certo doutor da lei, querendo pôr Jesus em provas, perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, o que está escrito na lei? Como lês? Olha só, Jesus está chamando o cara para o entendimento. Ele não está dizendo assim, o que está escrito lá? Não, ele está dizendo como tu lês, ou seja, o que tu entendes quando tu estás lendo lá? Aí ele diz, olha, respondeu o homem, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus respondeu, fazes isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E aí, essa história que vem aí, da parábola, a gente já conhece. A parábola do samaritano. Amém? E fica claro quem é o nosso próximo. Porque ele diz que o homem estava jogado lá. Amém? Sabemos disso. O homem já estava jogado lá, todo batido. E passou o levita, e passou o fulano, e passou o Beltrano, e as pessoas encontram desculpas para jogar para quem quiser pegar, de tudo que quisermos fazer na nossa vida, irmãos.
A gente pode jogar desculpa. A gente pode tirar a culpa de cima de nós por certas coisas que nós batemos no peito por acreditar que é isso. É isso. Não, é assim. Sabe por que é assim, pastora? Porque Deus entende. Então eu já fiz ou vou fazer. Não me preocupo porque Deus entende. Sim, irmãos, Deus entende tudo. E depois que Jesus veio, aí que Deus entende mesmo, porque Deus se fez carne, habitou entre nós e passou tudo que tinha que passar, por coisas que hoje para nós não aguentaríamos 10 minutos. Será que nós aguentaríamos 10 minutos de chibatada? Com certeza não. E nem vou discorrer no resto. Porque às vezes as pessoas pensam que só porque não está descrito ali na palavra, Jesus não passou. Jesus passou muitas coisas, irmãos. Fisicamente. Você acha que quando quiseram jogar ele num penhasco em que ele passou no meio da multidão, Deus abriu ali o caminho para ele passar no meio da multidão, em que eles queriam matá-lo, logo depois de tentar proclamar o rei, tentaram matar Jesus. Você acha que esse povo ali, quando estava gritando com ele, brigando com ele, não jogou pedra nele? Não cuspiu nele, que é um costume muito antigo esse, irmãos? Não tentaram agredi-lo de toda a forma? E nós muitas vezes não aguentamos nem um olhar de alguém para nós. Nos dias de hoje que tudo ofende, palavra fere. O que Jesus teve que passar por amor ao próximo, aos próximos. Porque nós somos os próximos. Amém? Jesus, quando fala lá no final, quando ele está falando de tudo, e ele diz que nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, para que quando chegar o dia da redenção, ele possa olhar para nós e dizer: entra, bendito do meu Pai. Porque quando eu tive fome, quando eu tive sede, vocês já conhecem isso, de cós salteado. E ele conta essa parábola aí, e no final ele diz o que para o cara? E aí? Quem era o próximo dele? Quem era o próximo dele? E o que o doutor, e foi isso que Jesus, em tese, tirou esse, entre aspas, sarro de Nicodemos, quando ele foi lá, está aí no capítulo 3 de João, quando ele foi lá atrás de Jesus, e Jesus disse para ele: tem que nascer de novo. E aí ele disse assim: como assim? Como assim? E Jesus tira meio que um sarro dele e diz assim: mas tu não é doutor? Tu não és mestre no meio desse povo? E tu não sabes o que eu quero dizer? Porque todo o nosso achismo e grande parte das certezas que nós temos na vida caem diante do Senhor, caem aos pés do Senhor, porque Ele pega um chamado louco e transforma a vida dele e faz com que ele se torne um sábio. Pega um iletrado como era Pedro e faz ele governar uma igreja inteira. Pega um pescador e faz ele falar tão bonito, faz ele falar com tanta eloquência, que na primeira pregação dele 3.000 se rendem ao Senhor. Porque o nosso Deus está acima de todas as coisas.
Mas engraçado que às vezes a gente trata ele como se ele fosse deste tamanho, irmãos. A nossa vida, muitas vezes, nós resumimos ela em atitudes, irmão. As nossas atitudes falam, como diz a música lá do Fruto, né? O que a gente faz, fala muito mais do que só falar. E eu gostaria muito de ter tempo, em um outro momento, e tratar com vocês sobre o sábado, por exemplo. O que é o sábado do Senhor? Quando o sábado está sendo guardado pelos filhos de Deus. Alguns instituíram como lei um sábado que não é o sábado. Pelo amor de Deus, que ignorância! Se 6 dias eu vou trabalhar e eu sou médico, e eu trabalho no domingo, e lá é o meu 6º dia de trabalho, quando é o meu sábado? Quando? É tão simples. E as pessoas tornaram isso uma lei, muitos, para a sua própria vida. Não é que eles não vão para o céu, não, irmãos, vão para o céu, a gente vai encontrar ele lá. Mas Jesus disse que o sábado é para o homem, e não o homem para o sábado. Amém? Muitas coisas, irmãos, nós precisamos buscar esse entendimento. E nós já sabemos nessa noite que o nosso próximo é o mendigo que está na rua, que o nosso próximo é o viciado, que às vezes a gente não tem coragem de ir lá, mas eu posso orar por ele na minha casa. Não sei quem é, Senhor, mas eu estou colocando o semblante dele aqui na minha mente hoje, nesse momento, Senhor. E o Senhor sabe quem é, porque o Senhor, se o Senhor chama cada estrela pelo nome, muito mais fácil é o Senhor saber o nome daquele homem. E nesse momento eu entrego a vida dele nas tuas mãos, Senhor. Principalmente mulher, né? Que mulher, mais frágil, vai lá conversar com um cara que está doidão, é muito difícil, é imprudente. Mas outras coisas podem ser feitas. Mas como diz Tiago, né? Tiago diz que o homem que vai ao espelho, né, pastor? O homem vai lá no espelho, se olha, virou de costas, esquece o próprio semblante. Que dirá muitas vezes lembrar do mendigo que está bem ali do outro lado da rua. Quando chegar lá na sua casa para orar. Mas você pode parar, se está de carro, você pode parar com o seu carro. Você para o seu carro para atender o telefone, porque você não pode parar para orar. Quer dizer, vocês param, né? Para atender o telefone, para ler a mensagem, né? Espero que sim. E Jesus nos dá um mandamento novo, um novo mandamento, irmãos. Capítulo 13 de João, coloca aí, meu filho. Eu tô meio enferrujado, pastor. Eu coloquei tanta coisa aqui, né? Porque a gente vai na nuvem de glória, como diz o caboclo lá, né? Vai na nuvem de glória e tal, e fica chapadão e tal, e tá ali, tu tá na emoção do Senhor ali. Não, Deus não é emoção, é sim, bestado, Ele que fez. Aí a gente coloca tanta coisa aqui. Capítulo 13, no verso 34, meu filho. Coloca lá, 34. Vamos ler juntos? Todo mundo olhando para cá, para o telão, que não é telão, mas acaba sendo telão. Vamos lá. 1, 2, 3. Um novo mandamento.
Amém? Esse é o mandamento do Senhor. Amém? Então, quando você doa uma roupa, mesmo que você não consiga vir para cá, você está cumprindo este mandamento, o novo mandamento do Senhor Jesus, um novo mandamento de Deus. Amém? Então, eu e você estamos cumprindo. Quando eu venho no sábado para cá, sábado que vem tem. Quando a gente vier no sábado para cá, é isso que está acontecendo. Quando nós formos fazer o nosso culto de Natal, que é o próximo culto, já é o próximo, pastor? No próximo domingo, que já é o culto de Natal, e que você separou aqueles 5 brinquedinhos lá, 2 brinquedinhos, 1 brinquedinho, convidou alguém para vir, uma criança e tal para vir, para receber aqui um presentinho, você também está fazendo isso. Você está amando o próximo, você está cumprindo a lei. Amém, irmãos? Nós estaremos cumprindo a lei a partir do momento em que eu ver alguém que está necessitado e não posso fazer nada por ela porque eu estou passando, mas pelo menos eu posso dizer: Senhor, abençoa essa vida aí, livra essa vida. Abençoa, Senhor. Eu não sei quem é não, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece tudo. Faz isso que eu estou falando agora, irmão. Vou orar aqui do jeito que o pastor falou lá. Não sei quem é não, Senhor, mas está aqui não, na minha mente. Abençoa, guarda, livra do mal. Tira dessa vida, Senhor. Faz uma revolução na vida dessa pessoa. Amém? E olha, irmãos, Paulo fala sobre isso. Reforça essa prática. Romanos capítulo 13, verso 8. Vamos ver se a gente termina. Vai lá, meu filho. Romanos 13, 8. Olha só o que ele diz sobre a prática. O que ele diz aí? A nenhum homem... Vamos lá, todos nós. A nenhum homem devais coisa alguma, senão... Entendeu, irmãos? Que quem ama o próximo cumpre a lei. Porque tirando, irmãos, aquela parte em que Deus é colocado no seu próprio lugar, todas as outras coisas que a lei traz são concernentes ao amar o próximo. Ao amar o próximo, irmãos. Que seja o meu filho, que seja a minha filha, que seja meu vizinho, que seja não roubar, que seja não matar, que seja não xingar. Eu estou amando o meu próximo. Eu estou cumprindo a lei. Amém, irmãos? É difícil cumprir a lei? Às vezes é, irmãos. Tem certas partes que não é fácil, não. Mas é possível? Sim ou não? Então façamos. Coloca Gálatas capítulo 5, verso 14. Falta só mais 2. Não, falta mais, mas aí... Gálatas 5, 14. Vamos lá. Todo mundo. Porque toda a lei... Ó... Será que é pouco que a palavra de Deus nos ordena isso? Com certeza não, né, irmãos? Coloca lá Tiago capítulo 2, verso 8. Hoje o cabo do computador aí. Tá bem, vamos lá. Mais um, vamos lá. 1, 2, 3. Se cumprides... Aí, irmãos, olhe para mim agora. Fica para sua reflexão.
Amém? Sabe por quê, irmãos? Há algumas décadas atrás, chegou até nós aqui no Brasil, mas isso é algo que vem lá de fora, talvez dos Estados Unidos, que era uma frase que nós usamos durante muitos anos no Brasil, e que, olha, era uma época em que a igreja levava muito a sério, não só vir no domingo para a igreja, irmãos, mas de praticar a palavra de Deus. Aí eles diziam assim: o que Jesus faria? Era uma frase que nós usamos muito há décadas atrás. Porque quando eu ia tomar uma atitude sobre qualquer aspecto, se eu colocasse essa frase na frente, no mínimo ela ia ficar no lugar daquilo que os psicólogos da década de 80, de 90 colocavam para a gente. Eles diziam assim: respira por 10 segundos antes de tomar uma decisão séria. Ou seja, ele está dizendo: oxigena aí o teu cérebro, né? Para que você possa tentar tomar uma decisão correta. Hoje os neurocientistas dizem que se você, quando se ajoelha de manhã para fazer a sua oração, e aquele gesto que você faz, isso já é comprovado cientificamente, que o nosso cérebro se enche de sangue. E como o sangue vem trazendo bastante oxigênio para o nosso cérebro, nós somos capazes de tomar decisões melhores. Então, a gente dizia: o que Jesus faria na hora de tomar esse tipo de decisão? Olha, muita coisa boa ia sair. Mas hoje eu acho que o crente não faz mais isso. Você acha que faz isso? Você acha que o crente faz isso nos dias de hoje? Que ele diz assim: vou fazer campo. Mas o que é que Jesus faria se fosse ele? Os salmos dizem que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. E muitas coisas seriam diferentes na nossa vida se nós aplicássemos essa frase na nossa vida. Amém? Nós, nos dias de hoje, irmãos, fazemos muito bem, se nós buscarmos refletir na nossa atitude com relação ao nosso próximo. Porque tão próximo quanto a pessoa que está aí do seu lado, de certa forma, às vezes até encostando em você, Deus está em você, dentro de você. Dentro de você. Ele não está só encostado em você, Ele está dentro de você, esperando que eu e você façamos bem. Façamos bem. E isso é importante para que nós reflitamos hoje. Porque se tão próximo quanto o meu próximo que está aqui do meu lado é o Senhor, o que nós podemos fazer para engrandecê-lo, para engrandecer o reino dele? Fique de pé no seu lugar. Vem orar aqui, irmãos. Amém. Senhor Deus do Pai, Senhor, muito obrigado pelas palavras que aqui foram ditas, Deus. Nós te pedimos, Senhor, nós te clamamos que nós possamos realmente colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido, domingo após domingo, Senhor, dia após dia, Senhor. Deus, abençoe nossas vidas, abre o nosso entendimento, Deus, para aprender da Tua palavra, Senhor.